E abram aqui comigo, primeiro em Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10, por favor. Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao verso 42. Lucas 10, de 38 a 42. Diz assim: Indo eles de caminho, eles significa Jesus e os seus discípulos, entrou Jesus num povoado. Esse povoado certamente é a cidadezinha de Betânia, que fica ali ao lado de Jerusalém, a 2,5 quilômetros, no máximo 3 quilômetros de Jerusalém. E certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Ela era provavelmente a mais velha de uma familhinha de irmãos que eram chamados os outros dois, de Lázaro e de Maria, que provavelmente fosse a caçula. Então, esta mulher chamada Marta hospedou Jesus na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta, a Maria, quedava-se assentada aos pés do Senhor. Jesus assentado não numa cadeira, que naquele tempo as cadeiras não eram como as nossas, eram uns divãozinhos, no máximo, ou então a pessoa se assentava ao chão com um cotovelo ao lado, com uns puffs para descanso do cotovelo. O fato é que Jesus estava na casa e esta menina, esta mulher mais jovem da família, Maria, quedava-se, literalmente ela deitava com a mãozinha no queixo, ficava bem juntinho, coladinha assim, ouvindo, assentada aos pés do Senhor Jesus, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, a mais velha, agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços, enquanto a Maria estava ali assentadinha, com o olhinho fixo nele, segurando a cabeça, ouvindo os ensinamentos, sem despregar a atenção do que Jesus dizia a ela e da conversa que eles tinham. Marta, em contrapartida, agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então, chegando perto daquela cena de Jesus com Maria, Marta aproximou-se e disse a Jesus: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado até aqui a mim que fique a servir sozinha, preparando comidas, limpando para um lado e para o outro, enquanto ela se derrama, ela se refastela, ela se queda, ela se joga, eletrizada, fascinada, mesmerizada, ouvindo os teus ensinamentos. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Transformou Jesus no mordomo dela, Marta. Dá uma ordem para ela vir trabalhar em casa. Chega. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, 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 Martinha, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. É cebola, é tomate, é salsinha, é panela, é muita coisa, é muito jaco, é muita varreção, essa que está fora de lugar, e limpa, é muita exterioridade para me agradar. Marta, Marta,
andas inquieta e te preocupas com muita coisa, tu não estás nem ocupada, tu estás preocupada. A tua mente está num processo de zigue-zagueamento inquieto, o tempo todo, com muitas coisas, coisas que nem aconteceram, mas já te ocupam previamente. Entretanto, Marta, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vocês podem repetir isto comigo? Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Agora, guardem essa imagem da casa de Marta, Maria e Lázaro, essa dinâmica, esse diálogo, esse ensino, essa atitude de Marta, agitada, inquieta, preocupada, meio amargurada, querendo chamar para si um determinado tipo de atenção pelos excessos de serviço, de movimentação, de ativismo, e o coração dela se amargura mesmo, e se amargura não apenas com a sua irmã, mas se amargura com Jesus, que estivesse tão internurado, enternecido, tão focado, tão dedicado a ensinar e a derramar a eternidade, os fluxos da eternidade no biquinho da alma de Maria, a ponto de que Marta chega aqui e diz: tu não te importas de que eu fique aqui a servir sozinha, ordena a ela que venha me ajudar. E é por isso que Jesus diz: Marta, 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 andas inquieta demais, é muita preocupação, é muita metafísica na tua mente, não existem nem as fisicalidades do que se possa tratar como algo que nos ocupe. Tu estás preocupada, os teus conceitos estão invadidos pela filosofia do ativismo, achando que é por essa movimentação intensa que tu chamas a minha atenção, ou que tu constróis alguma coisa em ti e para ti, quando não é nada disso, porque, olha, muito pouco é necessário, pouco mesmo. A gente gasta uma energia enorme na vida, num monte de coisas que a sociedade estabeleceu, que são de natureza fundamental ou essencial, ou de importâncias quase finais para nós, mas do ponto de vista de Deus, são muito poucas as coisas necessárias. Prova é que até 100 anos atrás nós vivíamos como sociedade com apenas 5% daquilo que hoje a sociedade diz que sem tais coisas não vive. E até 300 anos atrás nós vivíamos com 5% a 3%. E há 600 anos atrás nós vivíamos com 1% do que hoje a sociedade diz que são coisas sem as quais a gente não vive. E se a gente for viajando para trás, vai chegar uma hora em que a humanidade vivia com 0,3% daquilo que hoje nós dizemos que são coisas sem as quais a gente não vive. Isso ainda é a humanidade pagã vivendo. Imagine o que Deus pensa de fato do que seja a vida e do que seja necessário e do que seja essencial. Pouco é necessário. E aí o que Einstein não conseguiu fazer, que foi reduzir todas as fórmulas universais a uma só na física, Jesus fez na dimensão da espiritualidade. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. No fim, o que vale
o que fica, o que se eterniza, o que se pereniza, o que se qualifica em nós, é uma só coisa. Quem tem, tem. Quem não tem, pode ter tudo e não terá nada se não tiver essa uma só coisa. E a Maria aqui escolheu, entendeu, percebeu, discerniu, escolheu essa uma só coisa. E ela não lhe será tirada. Agora voltem-se comigo aqui para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 11, onde essas duas personagens aparecem outra vez, Marta e Maria, a propósito do fato de que o irmão delas, chamado Lázaro, que também era amigo de Jesus, havia falecido. E vocês vejam a total ausência de inquietação e de preocupação em Jesus, porque a notícia é dada de que Lázaro estava enfermo, e o verso 3 do capítulo 11 ainda se diz: aquele a quem tu amas, Lázaro está enfermo. E Jesus, ao receber esta notícia, diz: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja por ela glorificado. Aí se diz ainda mais que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro, e que quando ele soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias a mais no lugar onde estava. Só 2 dias depois de saber que o amigo estava doente e morrendo mesmo, foi que Jesus disse aos seus discípulos: olha, vamos voltar lá para a Judéia, para Betânia. E aí os discípulos disseram: mas não faz muito sentido, por mais que tu ames a essa família e a Lázaro, porque há pouco os judeus estavam procurando apedrejar-te, tu queres voltar para lá? E Jesus disse: olha, eu tenho as minhas razões, agora é hora de voltar, vocês me sigam, se vocês me seguirem, vocês não vão tropeçar. E aí Jesus acrescentou aos discípulos dele a seguinte informação: nosso amigo Lázaro morreu, mas eu vou para despertá-lo. E aí os discípulos começaram a querer fazer ilações: Senhor, se dorme, estará salvo, porque Jesus não disse morreu, disse nosso amigo Lázaro adormeceu. Aí o literalismo interpretativo, hermenêutico dele já disse: escuta, se ele entrou num estado de catalepsia permanente, estará salvo? Jesus, porém, falava não com respeito a sono, mas falava de fato com respeito à morte de Lázaro. Então Jesus outra vez disse a eles: Lázaro morreu. E por vossa causa eu me alegro de que lá eu não estivesse, para que possais crer. Por isso vamos lá ter com ele, que está morto. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus outros amigos e discípulos: vamos também com ele, que é para a gente morrer com ele, porque o bicho vai pegar lá, se a gente voltar lá para Betânia. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. 2 dias ele recebeu a informação, não fez nada, Lázaro morreu, o lugar não era próximo, eles saíram de lá de volta para a Judéia. Quando chegaram, Lázaro estava podre, já cheirava mal. Imagina, um corpo morto há 4 dias, sem formol, sem nenhuma dessas injeções de preservação para atrasar o processo de decomposição física e orgânica. O cérebro dele tinha virado uma papa e o sangue dele era salmoura. O pulmão dele já tinha se liquefeito. As carnes estavam em estado de putrefação, o corpo inchado, com gases vazando para todos os lados. Era uma situação horrorosa. Nenhum de nós gostaria de estar próximo desse amigo amado, Lázaro, num quarto fechado, nesse estado tão cruento, 4 dias podre. E é
esperando que esse apodrecimento ganhe essas configurações, esses contornos horrorosos de filme de terror, que Jesus fica ainda no lugar. E quando lá chega, é essa situação que está conflagrada. Verso 19 diz o seguinte: muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para a consolar acerca a respeito do seu irmão Lázaro que morrera. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, saiu correndo ao encontro de Jesus para fora da aldeia, largou a casa e a moçada inteira e saiu correndo. Olha o tipo. Olhem bem o tipo. Saiu correndo. Lá vai Marta. Agora olha Maria. Maria, porém, ficou sentada em casa. A Maria que lá em Lucas 10 ficava sentadinha aos pés de Jesus. Jesus é Jesus. Tanto faz se ele está vindo, se ele está aqui, se ele está ali, onde é que ele estiver, ele é ele. Meu irmão está morto. Correr para quê? Então, se ele está vindo, ele está vindo. Eu não tenho nada a provar. Minha correria até lá não vai adiantar nenhum processo da graça de Deus. Eu ficar quieta aqui não vai atrasar nem atrapalhar nada na graça de Deus. Eu aprendi um dia que escolher a boa parte é escolher a confiança, a quietude, o descanso, a paz, o sossego. E se é assim quando Jesus está aqui em casa, é assim que o meu espírito vai viver mesmo quando a fisicalidade dele não esteja presente dentro da minha casa. De modo que a mesma Maria de Lucas 10 está presente em João 11. E a mesma Marta de Lucas 10 está presente em João 11. Marta, quando ouviu dizer, saiu correndo. Maria ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, quando chegou lá: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. O que essa frase quer dizer, hein? Pelo amor de Deus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. É uma acusaçãozinha piedosa. Ou o senhor se atrasou, ou não se importou, a gente avisou a tempo, o senhor não chegou, não sei porquê. Só sei o seguinte, que se o senhor estivesse, ele não teria morrido, porque o senhor não estava, ele morreu. Tem um mecanismo de transferência piedoso, velado, que frequentemente a gente faz para Deus. Senhor, se eu tivesse ouvido a tua palavra naquele dia, eu não teria casado com aquele cara. Mas eu bem que pedi, fala, Senhor. Não ouvi nada, casei. Aquele negócio que eu ia fazer, eu bem que disse, Senhor, hoje às 6 da tarde eu tenho que fechar esse negócio, fala até às 6. Não ouvi nada, fechei e me estrepei. Mas se o senhor tivesse falado, eu não teria. Mas é um mecanismo de transferência que vem desde o Éden. O que foi que tu fizeste, Adão? Eu não fiz nada, foi a mulher que tu me deste, que disse, come, Adão, e eu comi. Mas se o senhor quisesse, era só o senhor chegar e dar um tapa na minha mão. Adão! Adão! Para com isso, Adão! Para com isso, Adão! Mas a nossa idiotice é assim, normal desse jeito. Se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Aí transfere para Deus. Mas como o coração dela é piedoso, como o nosso também, extremamente piedoso,
a gente primeiro morde Deus. A gente vai dar uma mordida, uma dentada em Deus. Se o Senhor tivesse falado, estivesse presente, tivesse me advertido, tivesse mandado alguém, isso não teria acontecido. Mas, esperança é a última que morre. Eu sou mais crente do que tu, Jesus. Mas também sei que mesmo agora, hoje, com ele podre, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Parece uma declaração de uma veemência, de um volume de fé extraordinário, vocês não acham? Parece que essa segunda fala redime a primeira. Se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, tudo quanto tu pedirdes ao Pai, o Pai te concederá. E o que ela queria? Se o assunto todo era Lázaro morrer ou Lázaro não morrer. Se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Como tu não estavas, ele morreu. Mas eu sei que mesmo agorinha, tudo quanto tu pedires ao Pai, o Pai te concederá. Portanto, por uma lógica absolutamente irrefutável, ela falava numa redenção fraseológica e conceitual, que apesar de ela ter ficado meio chateada de Jesus ter se atrasado tanto, quanto a impedir que Lázaro morresse, ela sabia que mesmo o fato de que ele não tivesse sido impedido de morrer, tendo de fato morrido, não era ainda nada final, porque mesmo agora, tudo quanto Jesus pedisse ao Pai, o Pai o concederia. E ela foi abrangente. Ela disse primeiro que era agora que ela cria, que os dias de atraso não contavam, agora ainda dá para tudo, cabe tudo no hoje. E ela usa de fato a palavra tudo. Hoje, agora, tudo. Quanto tu pedirdes ao Pai, o Pai te concederá. Incluindo, obviamente, aquilo acerca do que ela tratava. E do que ela tratava? Da ressurreição de Lázaro, já que ela não tinha podido contar com Deus para o impedimento da morte de Lázaro, esse tudo dela agora, que o Pai concederia a Jesus, significaria no mínimo o quê? A ressurreição de Lázaro. É ou não é? Essa não é a lógica mais básica. Se lê português, hebraico, inglês, francês, em qualquer língua, é isso que está dito. Aí Jesus vira-se para ela, porque ela tinha dito isso. Olha só como Jesus foi simples com ela. E disse: Marta, teu irmão há de ressurgir. Porque era o que se deveria falar para alguém que chega transferindo para Deus uma responsabilidade, tirando a responsabilidade de Deus imediatamente, dizendo que sabia que agora tudo quanto se pedisse poderia fazer, que o Pai concederia. O irmão estava morto. A resposta de Jesus, causa e efeito na lógica proposta, é: teu irmão há de ressurgir. Aí nasce a teóloga Marta. Nasce a teóloga Marta. Olha só que teologia extraordinária. Eu sei. O teólogo é quem diz eu sei. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ai, meu Deus, Marta é absolutamente igual a gente. É um ativismo danado. Dizem que Jesus está ali, a gente corre, marcha para Jesus. É um negócio, e a gente vai para lá, e vai para cá. Onde é que eu posso ajudar? E a gente tem esperanças infantis.
e a gente estabelece datas, a gente cria cronogramas, a gente faz do nosso capricho a vontade que Deus tem que obedecer. Deus não entra no capricho por nós estabelecido, a gente se frustra, mas a gente não desiste. A gente ouve dizer que Ele chegou, a gente vai lá, e a gente chega absolutamente cheia de declarações peremptórias, e diz, Senhor amado, se Tu estiveras aqui, isso não teria acontecido, é uma pena que o Senhor tenha atrasado tanto. Mas eu sei que mesmo agora essa é a minha fé. Essa é a minha fé, Jesus. Tudo quanto Tu pedires ao Pai, o Pai Tu concederá. Aleluia. Aí Jesus diz, teu irmão há de ressurgir. Eu sei. Eu estudei teologia na escola dominical, aprendi sistematização escatológica, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Aleluia, no último dia pelo menos ele vai ressurgir. Então, para que dizer, mas eu sei que tudo quanto Tu pedires ao Pai agora, o Pai Tu concederá, se a cabeça dela só pode acreditar em ressurreição no último dia. A ambivalência da nossa alma é uma coisa extraordinária. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está sempre longe de mim. Com a boca a gente faz declarações peremptórias. A nossa boca acusa veladamente a Deus de tudo quanto não case com os nossos caprichos. E como a gente transfere, como a gente acusa, como a gente murmura, como a gente se queixa, como a gente sutil e piedosamente blasfema, e a gente faz isso com uma elegância piedosa extraordinária, ao mesmo tempo em que a gente usa de recursos filosóficos e psicológicos de auto-engano o tempo todo, de modo que a gente morde a divindade de um lado e a gente assopra do outro com uma boa e veemente confissão de fé, dizendo, mas eu sei, eu me superei, Senhor, já passou, doeu muito, aguardei, Tu não chegaste, mas eu me reinventei. E eu sei que mesmo agora, tudo quanto Tu pedires ao Pai, o Pai Tu concederá. Parecia que a idiotice tinha sido vencida pela fé. Mas não. Era só credo. Era só confissão verbal. Era só aquele tipo de coisa que a gente fala, parece que para diminuir a nossa blasfêmia, diminuir a declaração verdadeira do nosso coração com uma falsificação de natureza teológica, politicamente correta, divinamente correta. O Senhor tinha que ter chegado, não chegou, mas olha só, não se preocupe com o que eu falei, não, porque eu sei que mesmo agora, tudo quanto Tu pedires ao Pai, o Pai Tu concederá. Aí Jesus diz, vamos ver se ela está falando de fato o que ela está dizendo. Ô Marta, o teu irmão vai ressurgir. Eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir na ressurreição. Lá no último dia, ele vai. Sim, ele vai. Sabe aquele sorriso cheio de raiva? Ele vai. É a esperança do crente. Ele vai ressurgir sim, lá no último dia. Aí Jesus vira para ela. E essa é uma fala para Marta.
Marta, olha aqui para mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, terá morrido apenas fisicamente, porque continuará vivendo, viverá. Vai transcender a morte física. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê, ou vive crendo em mim, não morrerá eternamente, ainda que morra temporalmente, porque nem verá a morte da qual vem a morrer. Porque já passou da morte para a vida. Ele não está nem falando aqui de ressurreição de corpos, isso aí é uma banalidade física que acontecerá. Ele está tratando daquilo que acontece todo dia, com ou sem ressurreição física de corpos. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá. E todo aquele que vive e crê e vive crendo em mim, não morrerá eternamente. Já passou da morte para a vida. O que o acometer como morte, ele nem conhecerá como morte, porque ele já passou da morte para a vida. Ele já está invadido pela eternidade. A morte já não existe para ele. Crês tu isto? Perguntou Jesus a ela: crês tu isto? Eu não estou querendo saber se você acredita em escatologia, que no último dia vai todo mundo ressuscitar. Só quero saber em que estado tua alma está. A tua fé em mim faz você olhar para o seu irmão hoje e dizer: ele morreu no corpo, mas ele passou da morte para a vida. E a sua fé em mim faz você viver com aquela consciência de que até o morrer você não terá a oportunidade de vivê-lo na consciência do morrer, porque você já terá passado da morte para a vida, porque todo aquele que vive e crê em mim viverá eternamente, de modo que a morte está anulada. Tu crês isto? Crês nesse nível de ressurreição que nos dá vida estando nós mortos em delitos e pecados e nos vivifica para a eternidade, de modo que a morte deixa de ser um dado e você passa a ser apenas um ente que existe num estado de eternidade ininterrupta. Esta é a ressurreição para a qual eu chamo você e todos a crerem. Tu crês isto? Essa é a boa parte que não será tirada. Essa é a boa parte que não é tirada quando a gente morre, e essa é a boa parte que não é tirada se a gente está morrendo, essa é a boa parte que não é tirada se a gente vive, essa é a boa parte que não é tirada se a gente está vivendo. Essa é a boa parte que ninguém tira de nós. Pouco é necessário. Agora, esta aqui é a boa parte. E Maria escolheu essa boa parte. Marta só vem a entender lá adiante do que Jesus falava, daquilo que a morte não arranca, a vida não arranca, que o morrer não mata e que o viver não extingue. E quem escolheu essa boa parte, essencial, esse está de posse daquilo que nada o roubará dessa condição e dessa consciência. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive, todo aquele que crê em mim, não morrerá eternamente. E todo aquele que vive, crê em mim,
pode ter certeza absoluta, não terá descontinuidade de nada, porque já está invadido pela eternidade. Essa é a boa parte que não é tirada. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Essa é a boa parte. Quem possui isso, possui tudo. Quem não possui isso, pode possuir qualquer outra coisa, não tem nada. Aí Jesus prossegue, dizendo a ela o seguinte: sim, ela diz para o Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E ela, de novo, não responde em relação à certeza da ressurreição, mas ela faz uma declaração que tem a ver com uma crença que já está instalada nela de que Jesus é o Messias. Amém, Marta. Que bom. Bom para você dizer isso. Mas Jesus estava perguntando acerca de uma coisa muito mais visceral do que apenas uma declaração de credo. Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus que devia vir ao mundo. Amém. Mas tendo dito isso, o que ela fez? Ela retirou-se na carreira, bichinho. Como ela veio correndo, ela saiu correndo. Ela falou, eu não devia ter tido essa pressa toda. Deixa eu voltar para casa. Ela largou Jesus lá e chegou em casa, entrou em casa, e agora ela que tinha feito tudo de maneira tão pública. O primeiro encontro com Jesus, ela foi na aldeia, lá fora, com todo mundo. E esse escarcéu aqui, todo mundo ouviu. Agora ela sai, quietinha, sai dali, volta para casa. Aí cadê a Maria? Maria está em casa. Aí olha o texto que diz. Ela retirou-se, chamou a Maria, sua irmã, e lhe disse em particular. Particular, agora nada de publicidade. Maria, Maria, o mestre chegou e te chama. E ficou por aqui, ó. Vai, Maria. Vocês é que entendem desse negócio de borogodó, de uma só coisa que não é tirada, de essencialidades, sem teologia, mas com a profundidade do amor, calado, quieto, confiante. Vai lá, Maria. Vai lá, Maria. Aí Maria foi lá. E os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia até o túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés. Vocês vejam que não vai haver nenhuma diferença entre o que Marta disse na chegada e o que Maria disse na chegada. A diferença é na atitude. Gente, atitude é a linguagem. Atitude é sempre a linguagem. Não é a fala, não é a oralidade, não é a construção, não é o dizer, porque dependendo da atitude, a mesma fala significa outra coisa. A fala de Marta é idêntica de Maria é idêntica de Marta, mas Marta fica em pé e diz, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, tudo quanto tu pedires ao Pai, o Pai tu considerará. Agorinha mesmo, Marta, teu irmão há de ressurgir. Eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Marta, eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Eu creio que tu és o Filho do Deus vivo. E com licença. Maria, socorro. Aí lá vai Maria, chega lá e se prostra aos pés do Senhor. Olha que coisa diferente. Esse é o discurso. Chega e se joga aos pés, ela está acostumada a estar aos pés. Lucas 10 diz que ela quedava-se aos pés do Senhor. Ao ouvir-lhe os ensinamentos, ela voltou para o lugar que ela conhecia melhor do que qualquer outro, para os pés do Senhor. E aí, aqui aos pés do Senhor, ela pode falar o que ela falar, porque a atitude dela não dirá nada além do que a atitude dela diz. As palavras dela jamais suplantarão a atitude dela. E o que ela diz? Quando ela chegou lá, ela simplesmente olhou para Jesus e disse: Senhor, tendo se jogado aos pés dela, aos pés dele, disse ao Senhor Jesus: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma frase, outra atitude, outra comunicação, outro dizer, outra linguagem, outro tudo, que prescindia de argumentos. Era a conversa de quem tinha entrado na dimensão da melhor parte, aonde a oração não é feita de palavras, a oração é construída de atitudes, onde a vida é feita de atitudes, atitudes que decorrem da escolha essencial. E olha só como, inegavelmente, Deus, que ama a todos, como se diz aqui, o Senhor amava a Marta, a Maria e a Lázaro. O amor de Deus é amor de Pai, mas a semelhança do amor de todo pai, o amor de todo pai, de toda mãe, se igualam na direção de todos os filhos, mas a intimidade de pai e mãe com os filhos decorre essencialmente da atitude dos filhos para com os pais. Pai e mães verdadeiros e sinceros amam seus filhos de maneira absolutamente igualitária. Agora, a intimidade vai crescer com uns e menos com outros, dependendo da atitude do filho, porque um pai não pode arrombar um coração de um filho. Ele trata todos com amor, oferece a mesma coisa, se disponibiliza do mesmo modo, vai aos mesmos lugares, chega do mesmo jeito, dispõe-se às mesmas coisas, mas tem filho que chega e o que diz é cobrança. Tem filho que chega e remenda as cobranças com afirmações que nem sempre são genuinamente e intrinsecamente as mais profundas e sinceras do coração, são apenas aquilo que ele sabe que o pai ou a mãe gostariam de ouvir. Tem filho que, quando ouve a certeza paterna, materna de que aquilo que ele está falando é o que se fará, sai, escape e diz: eu sei que é assim mesmo, mas vai ser daqui a muito tempo. E aí, é amado mesmo, gente. Mas não se desenvolverá em intimidade. São filhos que estão o tempo todo perdendo a melhor parte. São completamente amados, mas nunca recebem a herança da intimidade paterna, porque não se entregam com visceralidade. Porque a semelhança do que acontece em família, onde pai verdadeiro e mãe verdadeiros amam igualmente os seus filhos,
porém desenvolvem níveis de amizades diferentes de acordo com a atitude da resposta do filho ou da filha ao amor que é dado a todos, mas que nem todos respondem com a mesma profundidade, com a mesma atitude, com a mesma generosidade, com o mesmo carinho, com a mesma confiança. Também é com o nosso Pai que está nos céus. Porque vem Maria e responde exatamente como Marta, mas responde com a cara no lugar que ela melhor conhecia. Aos pés do Senhor, que é dada aos pés dele. E aí quando Jesus ouve aquilo, diz o verso 33, Jesus vindo-a chorar. A outra argumentou, falou, discutiu. Essa aqui se jogou aos pés e chorou. E o que ela falou era sincero, não era nenhuma cobrança. Ela só estava dizendo aquilo que qualquer um poderia dizer sem ofender. Que não tinha cobrança. Tinha intimidade, confiança, quebrantamento, choro, impotência. Tinha aquela piedade burra que Deus ama. Ai, Senhor, se tu estiveras aqui, é óbvio que ele não teria morrido, que o Senhor não ia deixar. Mas ela não elaborou nada, não teologizou nada, não falou nada, ela só se jogou aos pés dele. Mas o Senhor não estava, mas o Senhor está. Agora pronto, o importa é que o Senhor está. E os seus pés estão aqui, é aqui que eu gosto de estar, é aqui aos teus pés. Aí Jesus, quando a viu chorar, não se segurou, minha gente. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se desde as entranhas. É uma crise intestinal do espírito, é cólica do espírito. E comoveu-se e perguntou: onde o sepultastes? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas ele não está chorando só por Lázaro, está chorando por tudo. O choro dele foi primordialmente provocado por Maria. Porque ela entrega aos pés dele, sem conversa, sem teologia, com a liberdade de dizer: se estivesse aqui não teria acontecido, mas não estava. O importante é que está agora. E olha para a gente, que a gente está assim, como a gente está. Aí Jesus chorou e mandou que medidas fossem tomadas. Chegou à porta da gruta, mandou tirar a pedra. Aí Marta entra de novo em ação, olha Marta em ação no verso 39 outra vez, com aquela objetividade de enfermeira, de diretora de ML, de um ativismo, de preocupação. Está lá Jesus dizendo: tirem a pedra, e ela diz: já cheira mal. Porque já é de 4 dias. Imagina como a bichinha atrapalha o processo, coitadinha. Atrapalha, ela não sai de perto, mas ela atrapalha. Aí Jesus vira-se para ela de novo e diz: Marta, não te disse eu que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Marta, por favor, Marta. Tira a pedra, Marta, tira a pedra. Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim eu falei por causa da Marta e da multidão toda que está aqui presente. Se fosse só eu e Maria, não falava nada. Mas como eles precisam tanto ouvir, discursar e falar, Marta e a multidão, eu falei, senão eu oraria quieto. Se eu e Maria aqui, não tinha conversa.
Mas assim falei para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Vejam como Maria ganha uma preeminência. No início era tudo Marta, Marta, Maria. Maria era a irmã mais nova, tinha uma irmã chamada Maria. No fim dessa história, os judeus tinham vindo visitar a Maria. E saíram crendo nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. O que eu estou querendo dizer a vocês para concluir em 10 minutos, gente boa? Tem uma coisa só que eu quero dizer a vocês. A gente fala demais, a gente argumenta demais, a gente se debate demais, a gente desenvolve 1000 processos mentais, a gente quer entender Deus, a gente quer pensar Deus, a gente quer discutir Deus, a gente quer compreender os caminhos de Deus, a gente quer servir a Deus, a gente se agita em nome de Deus, a gente se incomoda pela causa de Deus, a gente quer expressar a Deus na forma de movimentos, inquietações, preocupações, de missões ansiosas, de realizações múltiplas, coisas diversas que escolhemos para fazer, para explicar para Deus, para provar para Deus, para ilustrar a Deus, para ser a nossa defesa pública diante de Deus quanto ao fato de que Deus é importante para nós, de que nós somos membros da causa de Jesus, de que a gente tem alegria em hospedá-lo, que a gente tem prazer em servi-lo, que a gente o confessa, que a gente diz que ele é o enviado. Mas na maioria das vezes trata-se de uma espiritualidade toda para o lado de fora, que se define também na maioria das vezes como inquietação, que a gente chama de missão, de preocupação, que a gente chama de serviço, de dedicação, de piedade, de orações a Deus, pedindo a Deus que acorde os outros irmãos. Senhor, tu não te importas de que eu te sirva sozinho. Levanta teu povo, Senhor. Levanta teu povo. Ó Jesus. Sacode Maria. Isso tudo é construído sob um arcabouço de tanto auto-engano, são piedades tão camufladas, são tantas máscaras que escondem a nossa insegurança, a nossa vontade de aparecer, a nossa vontade de publicidade, nosso desejo de ser enxergado, nosso desejo de ser benquisto por Deus, de dar demonstrações de quem nós somos e que escondem até as pulsões da nossa superioridade. E que são feitas com motivações de inquietação, de preocupação com muitas coisas.
enquanto a gente vai deixando de lado o pouco que é necessário e deixando de enxergar aquela uma só coisa que é essencial. E a gente se agita em nome de Deus de todos os modos e não tem nunca no coração o lugar reservado para se quedar aos pés dele, para ouvir a sua palavra não para os outros, ouvi-la para nós e sorvê-la e bebê-la e aproveitá-la e internalizá-la e deixarmos-nos pacificar por ela e crescermos por meio dela e nos alimentarmos nela e sermos fomentados para a vida presente e eterna por essa alegria de absorvê-la. Enquanto nos inquietamos e transformamos nossa ansiedade em devoção, nossa inquietação em fé, nossa preocupação em missão, que nada mais são do que coisas que escondem as nossas inseguranças e também as nossas compensações, porque é muito mais fácil viver as inquietações exteriores em nome de Deus do que assumir as quietudes profundas que serenam o mar revolto da alma e que eliminam das falsas prioridades do ser 1 bilhão de desnecessidades e vão fazendo dia a dia nossa vida se simplificar nas escolhas que elegem o que é absolutamente necessário e no necessário o que é apenas o único essencial, que é conhecer e ser conhecido por Deus, que é carregar no peito a ressurreição e a vida. Para além disso, a gente tapeia muito também as nossas amarguras, a nossa ideia de que como a gente conheceu Jesus, e a gente sabe que Jesus visita a nossa casa, a gente sabe que a gente tem uma relação com Ele, a gente começa a ficar arrogante sem querer e acha que tem que haver tratamento especial para nós e acha que se a gente mandar um recado ele tem que se manifestar na hora e que se tiver alguém que a gente diga a gente ama e o Senhor também, então vem e faz logo o que tem que ser feito, ele tem que levantar tudo e fazer. E se porventura ele atrasar do ponto de vista da nossa cronologia, a gente vai fazer discursos de piedade pública diante dele. A gente vai mostrar nossa intimidade com ele, ofendendo-o com toda a polidez. Ah, se tu tivesse chegado na hora, isso não teria acontecido. E a gente vai se defender da nossa ofensa com uma boa teologia, com um salmo da hora, um salmo do dia, que é apenas uma poesia que não se faz construir como declaração sincera, relacionada a cada palavra que se diga, porque o que se diz é de uma ousadia enorme, e que por tal ousadia se poderia crer em qualquer coisa, em qualquer hora, em qualquer dia, mas uma vez que se diga, mas mesmo eu sei que mesmo agora, tudo quanto tu pedires a Deus, Deus te considerar, se Deus assim o considerar em Cristo, e Cristo Jesus disser, o teu irmão há de ressurgir, a gente vai pegar e teologizar a respeito, escatologizar a conversa, mas não vai assumir as implicações de nada agora, por uma única razão: a gente crê na teologia da ressurreição, a gente só não vive a existencialidade da ressurreição. Ressurreição é um evento histórico, ainda não é um fator existencial na gente. E é isso que Jesus pergunta a Marta: tu crês nisto? Que a ressurreição não é só um fato histórico, que pode se historificar agora e se historificará para todos um dia, mas tu crês que a ressurreição, antes de ser isso, é um fator existencial, que eu sou a ressurreição e a vida, e que aquele que crê em mim, ainda que morra,
no físico viverá, e que todo aquele que vive crendo em mim, vive, crê em mim, vive crendo em mim, não morre nunca, está cheio de vida eterna, que a morte morreu para ele. Tu consegues entender que esta é a boa parte, que não pode ser tirada, que esse é o galardão, que esse é o tesouro dos tesouros? Crês isto? Então, gente, a maioria de nós tem que ser honesto e ver que nosso caminho espiritual é da nossa amiga Marta. É muita falação, é muita conversa, é muito argumento, é muita necessidade de afirmação. E o chamado de Jesus é para uma só coisa, para muito poucas. Ele não está querendo saber dos nossos argumentos exteriores, Ele quer conhecer as nossas atitudes. Tem horas em que a gente se levanta e a gente ajuda a lavar a casa, a fazer faxina, fazer tudo, mas existem aqueles momentos onde a realidade da santidade de Deus se adensa tanto que qualquer outra coisa vira blasfêmia quando aquilo está presente. E o nosso espírito tem que discernir todo dia esses momentos, essas horas eternas, esses instantes eternos de Deus com a gente. Quem não tem isso, não tem nada. Quem tem isso, tem tudo. Pode chegar e falar a mesma coisa que o outro falou, mas a atitude dele arromba os céus, faz Deus chorar, comove anjos, tira pedras das tumbas. Não tem argumentos a dar, não tem temperaturas a medir, não tem cheiros a verificar, não tem nada a dizer. O Senhor está aqui, eu estou diante dEle, Ele é meu, eu sou dEle. Essa é que é a parte, é o encontro, é a inseparabilidade, é o casamento, é a conjugalidade com Ele, é o mergulho nele, é o mergulho dele em mim. Essa intimidade por onde a gente enxerga o melhor ângulo de Deus, olhando desde os pés dele para Ele. Eu não quero olhar nos olhos de Deus, se eu olhar nos pés dele, eu estou enxergando o coração de Deus, a gente enxerga quebrantando-nos aos pés dele. E aí, céus e terra se transtornam, Jesus chora, anjos se comovem, o inferno se abre. Essa é a boa parte, esse é o tesouro, essa é a amizade de Deus com os homens, esse é o caminho para o qual eu e você somos convidados. Esse é o escaninho, esse é o divã, esse é o namoro com a eternidade. Esta é a boa parte, que de nós jamais será tirada. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças. Ninguém saia, mesmo que você tivesse que sair agora, adie mais 6, 8 minutos, por favor, a sua saída. Eu sou muito radical com certas coisas. Desde que eu me converti, eu entendo que as coisas externas precisam ter exatas correspondências às coisas internas. Então, se eu digo que internamente eu me quedo aos pés de Jesus, externamente eu, por exemplo, vocês vejam
quem quer que me acompanhe desde os meus 18 anos de idade, que eu não aceito que ninguém me interrompa. Se alguém quiser me fazer mal, me veja orando e vai me bater no ombro para me dar um oi. Eu sou radical. Quando eu digo que Jesus está aqui e eu estou aqui com vocês adorando, eu também estou dizendo que Ele está aqui. E eu o trato aqui com uma correspondência de reverência com a qual eu quero tratá-lo como se Ele aqui estivesse do lado de fora. De modo que, para mim é quase inconcebível quando eu vejo esse negócio de gente dizendo que está diante de Deus, orando, aí um dá Deus para o outro não sei o quê, o outro levanta, chama não sei o quê. É um espírito de Marta que me dá vontade de exorcizar, dizer, sai em nome de Jesus. Eu estou falando muito sério, porque é muita distração, é muita coisa, é muito comichão. Eu quero ter uma alma de Maria por dentro e por fora. Eu detesto distração. Abomino. Senhor Jesus, por favor, permite que a Tua palavra tenha nos alcançado, tenha me alcançado, alcançado os meus irmãos e irmãs, que essa parábola da vida de Marta e de Maria tenha revelado, tenha desvelado, tenha manifesto as dinâmicas ocultas dos nossos corações e das nossas mentes, tenha nos feito enxergarmos, tenha trazido para nós o discernimento da superficialidade da nossa vida, de como o nosso serviço a Ti é correria, é agitação, é falação, é discurso, é conversa, é teologia, é doutrina, é verdade para consumo externo. É inquietação, é preocupação, é desculpa, é pretexto. Porque, de fato, a gente não se dedica ao que é necessário nem ao que é essencial. E até na hora final, quando tu mandas tirar a pedra porque tu vais levantar o morto, a gente ainda tem a coragem de dizer que cheira mal. Salva-nos dessa devoção tão cheia de argumentação, tão cheia de desculpa, tão cheia de pretexto, tão cheia de inquietação, tão cheia de vai e vem, tão cheia de zigue-zague, tão cheio de estou e não estou, tão dependente de que outros façam também, estejam também. Salva-nos dessa espiritualidade que morde só para Deus. Salva-nos dos nossos muitos argumentos para pedir, para orar. E dá-nos um coração simples que tem uma atitude só, de chegar e encontrar os Teus pés, aonde tudo já está dito, tudo está falado, tudo está crido, tudo está resolvido, tudo já teve solução. Seja a solução que nos visite agora, seja aquela que nos visitará no dia que Tu quiseres, a solução é estar aos Teus pés, a solução é ter escolhido a boa parte, e que não nos será tirada. Por favor, infiltra isso em nós, quebranta-nos, comove-nos desde o íntimo, para que essa Tua palavra não seja esquecida por nós jamais. Permite que durante todo esse próximo ano ela ecoe, essas imagens estejam em nós o tempo todo, que elas nos perturbem, que elas nos salvem das espiritualidades que têm amizade superficial com Deus, e que essas Tuas palavras nos mergulhem nas vísceras do eterno, onde a gente não tem muito o que dizer nem o que falar, mas a gente não tem nem que dizer que sabe, a gente só tem é que ser e estar e confiar. E o mais
o Senhor fará. Por favor, realize isso em mim e nos meus irmãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça eterna de Jesus, nosso irmão mais velho, nosso Senhor Salvador, nosso sumo sacerdote, nosso Redentor, nosso Libertador, e que a graça, a consolação, o poder, os dons, o fruto, as virtudes, a alegria, a intimidade e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus aqui reunido em toda a face da terra, e sobre os irmãos, aos milhares que nos veem no Brasil e no mundo inteiro. Que o Deus eterno visite a todos e que a palavra da vida nos quebrante a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus para todos. Beijão, amigos.